Ser um superstar da WWE não é nada fácil. Os calendários são cheios, a pressão é alta, os combates são duros, as lesões são constantes. E para se manter no topo é necessário cada vez mais esforço. E muitos atletas durante essa caminhada tinham grande potencial para uma enorme carreira. Porém, muitos deles não conseguiram resistir às tentações e com isso prejudicaram suas carreiras. Pior ainda, alguns deles inclusive prejudicaram a própria vida. É por isso que hoje eu trago para vocês 5 superstars da WWE que destruíram suas carreiras por conta de drogas. Começando a lista com Jeff Hardy. Tudo bem, esse aqui não foi uma destruição da carreira dele, porque ele teve muitas chances de poder voltar e até hoje conseguiu aí então estar de novo, inclusive na WWE e sendo campeão. Porém, Jeff Hardy já foi muito prejudicado anteriormente. E isso não é de agora, desde a sua primeira passagem na WWE, ele saiu por motivos assim, ele não conseguia se comportar, ele utilizava muitas drogas, bebia demais, ficava sempre doidão. E ganhou muito essa fama na época. Até saiu da empresa por conta disso, mas depois retornou novamente. E nesse seu retorno parecia que tudo iria mudar, parecia que ia ser a melhor coisa para a carreira dele. Ele já tinha inclusive ganhado o título mundial, ele era campeão mundial na época. E o que aconteceu? Novamente ele acabou se entregando aos vícios. Houve momentos inclusive que ele estava agendado para participar de shows da WWE, entretanto achavam ele desmaiado no hotel por conta de uso de drogas, e com isso tinham que alterar o card e fazer com que Jeff Hardy não participasse dos combates. Isso inclusive custou a ele o título mundial que lhe pertencia, que foi dado a CM Punk, e depois Jeff Hardy teve que sair da empresa. Claro, na época teve problemas também relacionados a lesões, mas as drogas também teve um grande papel nisso. E o pior, quando ele saiu da empresa ele também participou da TNA, e lá ele teria um combate contra Sting. E nesse combate contra Sting acontece que ele estava drogado, e o combate teve que durar apenas 1 minuto com Sting finalizando ele, porque não tinha condições de os dois lutarem. Claro que depois de um tempo ele conseguiu ficar sóbrio e está aos poucos tentando voltar ao mundo do Pro Wrestling de forma um pouco mais light. E é o que está acontecendo, ele conseguiu voltar para a WWE com o irmão dele Jeff ajudando. Agora a gente espera que ele não volte para esse caminho de novo, porque sinceramente ele poderia muito bem ser um dos grandes da WWE hoje em dia se não fosse as drogas com ele, até porque ele tinha acabado de se tornar campeão mundial naquela época e estava começando a ser um dos maiores nomes ali, mas infelizmente acabou se prejudicando a si mesmo, né? Esse teve sorte ainda de poder voltar atrás e melhorar, mas teve outros que infelizmente não. Como por exemplo o próximo da lista, o Test, ele que era um superstar do passado na WWE, fez história ali, se envolveu com a Stephanie, teve algumas rivalidades interessantes, participou da ECW, etc, etc, etc. O que acontece? O Test teve meio que ali uns envolvimentos com drogas também, drogas pesadas inclusive, e a WWE não suportando isso, né, ela já tinha várias vezes suspendido ele por uso e ele continuou, ela simplesmente liberou ele e falou, olha, não dá mais pra ficar com você. Passado um tempo, ele acabou morrendo. Sim, ele morreu e foi por causa de drogas, ele morreu de overdose. Então pra você ver aí, o cara, ele acabou com a carreira dele e em seguida acabou acabando com a vida por conta disso, né? É outro caso lamentável, né? Enfim. E um caso lamentável também é o caso do Maga, é até mais triste um pouquinho, muitos devem saber. O Maga, que era da época do SBT, muitos perguntam o que aconteceu com o Maga, onde foi ele parar e tal. Muitos têm Dream Matches com o Maga, etc, etc, etc. Então, é o seguinte, o Maga estava começando a crescer desde 2007, começou a ser envolvido ali, ganhou o título continental. Era para ser, de fato, um grande nome ali na WWE. Só que acontece o seguinte, ele estava começando a usar muita droga. E aí que a WWE fez? A WWE fez uma proposta para ele. A WWE conversou com ele, falou, olha, seguinte, você pode continuar na empresa, mas você tem que entrar num tratamento aí, beleza? O que ele falou? Ele falou que não. Falou que se recusava, não iria passar por tratamento nenhum. A empresa tentou ajudar ele não aceitou, então a empresa foi falar, então desculpa, mas você vai ter que sair. Isso foi em 2009, o Maga saiu da empresa, passou apenas 2 meses praticamente depois e ele foi encontrado morto com um ataque cardíaco. O ataque cardíaco se deve por conta de algumas substâncias tóxicas que ele havia consumido, havia ingerido. Então, tipo, foi um cara que ele teve a oportunidade da WWE de seguir com a carreira dele. Na verdade, nem a carreira dele ia acabar. A WWE queria manter ele e queria ajudar ele, mas ele quis acabar a carreira dele e aí com isso depois ele acabou perdendo a vida também. Então, é triste. Às vezes tenta ajudar, mas acabou ali que falecendo dessa forma, né? É horrível. Bom,
E temos também um outro caso que deu pra voltar por cima, que é o Joey Mercury, né? Ele que é conhecido aí por muitos como Jararaca, aquele segurança que acompanhava o Seth Rollins, mas antes disso ele já teve sucesso na WWE. Ele já fez uma tag com o John Morrison, foi campeão, tal, era uma boa tag. Ele era talentoso, muito talentoso mesmo. Mas o que acontece? Antes mesmo de entrar para a WWE, ele já tinha um problema com vício em drogas. E a empresa contratou ele falando, olha, não usa, que a gente já conhece, mas não usa. E ele não usou. Acontece que uma certa vez ele teve uma lesão no nariz, e com isso ele voltou a usar bastante analgésicos, parece que ele era bastante viciado nisso. E aí a empresa então cansou de suspender ele e foi, olha, você tá fora. E aí tirou ele, ele ficou muitos anos fora, perdeu a carreira dele e conseguiu voltar depois para atuar ali como um cargo secundário, como segurança do Seth Rollins ali e tal, durante uns 2 anos. E teve um cargozinho ainda, conseguiu recuperar, ganhar um saláriozinho e tal, tá na empresa ainda, né? Mas pra você ver, né, o cara tava com uma boa tag, tinha talento, mas também acabou se prejudicando aí por conta disso. E claro, o caso mais conhecido, o caso do Ed Guerreiro, né? O grande Ed Guerreiro, ele que foi campeão mundial, campeão de tag, talentoso, carismático, um grande nome, né? Acontece o seguinte, o problema do Ed não foi nem que ele usava quando lutava, ele não usava drogas. O problema é que foi antes, drogas e álcools. No passado ele usava demais, mas demais. Que depois que ele se encontrou na WWE e parou de usar, o que acontece? Ainda assim começou a afetar ele, ainda assim começaram a prejudicar ele. Então ele acabou morrendo depois de um tempo, acabou falecendo por conta disso, por causa do passado dele de tanto álcool e tanta droga. Então, tipo, se ele não tivesse usado lá atrás, não teria problema nenhum. O problema é que ele usou. Ele parou de usar, virou um superstar consagrado, mas não adiantou, sabe? Acabou que, mesmo assim, já era tarde demais, digamos assim, né? Ainda assim afetou muito ele. Alguns dizem que ele usava mesmo assim, usava escondido. Eu não sei dizer dessas histórias, tá? Talvez ele até usasse também, por isso que aconteceu. Mas enfim, ele acabou falecendo novo ainda, né? Em 2005, e aí teve todo aquele choro no Raw. Foi um dos momentos mais tristes, com certeza, que aconteceu, né? E, bom, é isso aí, né? O que a gente aprende é o seguinte: não use drogas, senão você não só acaba com a sua carreira, mas às vezes acaba até mesmo com a sua vida, né? Mas enfim, galera, comenta aí o que vocês acham disso. Deixa o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!